Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Lembrando, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Deixe seu comentário aí, deixe seu like. Deixe suas dúvidas também, pode ficar à vontade. Estamos aqui para isso, tá bom? Estamos no PET 4, semana 3, lembrando que a sua atividade do PET equivale à sua participação na sala de aula, como se fosse sua frequência mesmo. É isso mesmo. Você faz a atividade, vale a frequência sua em sala de aula. Então corra, faça, não deixe para depois. Esteja presente. E além disso, essas atividades também são o único meio que os professores têm de te avaliar. Então não deixe para fazer depois não. Aproveite o tempo. Bom? Então o tema dessa semana é análise de DNA. Nós estamos falando sobre toda essa biotecnologia envolvendo DNA, né? Já falamos de recombinantes, já falamos de transgênicos e tudo. Vamos lá. Questão número 1. Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. Devia ser um menino muito bonito, né? Porque com 5 pais brigando na justiça, pensa. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas. Uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Então nós temos primeiro a coluna do bebê, aí temos o pai e a mãe 1, o pai e a mãe 2, o pai e a mãe 3, o pai e a mãe 4, o pai e a mãe 5. É importante a gente compreender que isso aqui é uma eletroforese. Então, é presença ou ausência de determinada sequência de DNA, tá? O que é presença é pretinho, o que é ausência é branquinho. Então, seria mais ou menos um dominante ou recessivo, professor? Sim, seria mais ou menos isso aí. De uma sequência específica, tá? Claro que no humano não seria só isso aqui, mas tomou esses como base, né? E aí nós vamos linha por linha, tá? Comparando a sequência de DNA desse bebê com os supostos pais. Então, na primeira linha, o bebê é branquinho, né? Quer dizer, ele tem ausência de determinado gene. Aí nós temos um casal específico aqui, que é o casal 5, que obrigatoriamente o bebê seria com essa lacuna preenchida, porque ele teria esse gene. Então nós descartamos os pais 5 de cara, na primeira linha. Aí na segunda linha, nós não temos nenhuma variação, olha lá, todo mundo tem possibilidade de passar o branquinho. Na terceira linha, todo mundo teria a possibilidade de passar o pretinho, exceto o casal 5 que já foi descartado. Na linha 4, nós temos um outro nuance aqui, ó. O bebê tem. O pai e a mãe não tem. O pai e a mãe não tem. Então, nós descartamos mais 2 casais. Aí sobraram o 3 e o 4. Beleza? Então antes aqui. Então, vamos lá. Na próxima linha, branquinho. Vamos analisar só os 2 casais que podem. Tanto qualquer um dos 2 pode passar. Na próxima, também. Aí nós temos a próxima linha. O bebê tem. E esse casal 4 não tem. Então nós descartamos o casal 4. Sobrou o casal 3. Beleza? As respostas que eu já andei vendo, todo mundo acertou. Não sei se você pesquisou na internet ou se você analisou. Se você analisou, parabéns. Se você olhou na internet, não vou opinar, mas eu sugiro que você pense, tá? Questão número 2. A impressão digital genética, DNA, fingerprint, né? Impressão digital, fingerprint, né? Pintura do dedo, é um dos testes desenvolvidos com o avanço da engenharia genética, já disponível em alguns laboratórios. Seu resultado se traduz num padrão de bandas semelhante a um código de barras utilizado no comércio. É aquele anterior. Que no caso, se você pegar de uma pessoa, realmente é muito maior.
Tal impressão genética dá identidade visual de forma segura. No DNA fingerprint, o que se observa são: letra A, moléculas mistas de DNA e RNA? Não, senão seria DNA e RNA print, né? Fingerprint. Então, nada a ver. Segmentos de desoxirriboses? Poderia ser uma boa alternativa. Fragmentos de ribose e de outros fosfatos? Não, porque ribose seria o RNA. Por que, professor? Então por que você colocou desoxirribose seria uma boa? Porque poderia ser. Mas lembrando que DNA, para as bases, dentro das bases nitrogenadas, nós temos lá justamente a base, né? Nós temos lá o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Então é ela que vai fazer a diferença. Então onde que tem os três? É no DNA. Então é a sequência de DNA, letra D de dado. Beleza? Cuidado com essas pegadinhas. A desoxirribose está lá, mas ela não define. Tá bom? Vamos lá. Proteína. Nada a ver, né? Então já descarta de cara. 3. Unicamp, a prestigiada revista Science, elegeu como um dos principais avanços científicos em 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadoras de atrofia muscular espinhal do tipo 1. Uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em 15 crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de desenvolvimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir. Então vamos lá. Tem uma frase e nós vamos preencher. Os vírus injetados nas crianças foram capazes de fazer o quê? Atingir a medula óssea. É medula óssea o problema das crianças? Não, nada a ver, né? Atingir a medula espinhal e promover e remover dos neurônios a cópia defeituosa do gene? Pode ser. Pode ser. Atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene? Pode ser. D. Atingir a medula óssea e induzir a produção de linfócitos no sangue? Nada a ver. Aqui de novo, medula óssea. Então, os dois aqui pode ser. Faz sentido. Mas nós vamos ver que um não faz sentido realmente. Mas vamos ver. Segundo, de neurônios do cérebro. Então, vamos lá. Restaurando a produção de hormônios. Restaurando a produção da proteína essencial à formação dos neurônios da medula. Pode ser. Que passaram, então, a controlar adequadamente os músculos, a geração dos impulsos elétricos e os músculos. Tanto aqui, as duas fazem sentido. Mas a primeira frase, se ele só remover a cópia defeituosa do gene, vai resolver? Não. Não vai. Por quê? Porque precisa do gene correto para poder fazer a produção. Então, é esse aqui, Introduzir no neurônio a cópia normal do gene. Então, letra C. Tá bom? Letra C. Professor, por que você deu essa volta toda? Não, para a gente entender.
que muitas vezes a gente vai ficar ser pego em pegadinhas de questão de prova sem prestar atenção. Tem que prestar atenção. 4. O FJP, o jornal Folha de São Paulo, em junho deste ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete. Polícia Federal usa bituca de cigarro. Bituca, né, gente? Não é possível que a reportagem era desse jeito, mas tá bom. Não é um termo convencional não, né? A guimba do cigarro. E DNA para apurar ataque de facção. A notícia tratava do uso da genética molecular para identificar criminosos por meio de identificação de DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse assunto é correto afirmar que: letra A. As mutações e a mitose que embaralha as diferentes combinações genéticas, a gente já vai parar de ler por aqui. Não é mitose que embaralha as diferentes combinações genéticas. É a meiose. Então a gente já ignora. B. Nós possuímos variabilidade genética, como por exemplo, temos um número de cromossomos diferentes. Já descarta. Dentro de cada espécie, o número de cromossomos é fixo. C. A identificação de pessoas por meio de análise de DNA baseia-se no uso de enzimas de restrição. Até aí, que são moléculas capazes de sequenciar o DNA. Não, nada a ver, né? As enzimas de restrição não sequenciam o DNA. Na eletroforese, os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados, correm em uma maior velocidade ao longo do gel. Só se for caindo, né? E se depositam, portanto, mais aproximadamente do polo positivo no final do processo. Letra E. A eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos que é característico de cada pessoa, impressão digital molecular, certo? Beleza? Beleza. E número 5. O gene de uma espécie de água-viva foi inserido no genoma de camundongos. O resultado do experimento foi percebido quando esses roedores ficaram expostos à luz ultravioleta e, devido à presença de certas proteínas, brilharam, né? Uns verdes, outros vermelhos. Olha que doideira, né? A técnica pode ser usada para marcar células cancerosas ou cancerígenas, né? E com isso, identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado e os desdobramentos dessa pesquisa, é correto afirmar que: letra A. As proteínas sintetizadas pelo camundongo teriam que ser injetadas em um tumor e elas se difundiram para as demais células, permitindo marcá-las. Nada a ver, né, gente? Quer dizer, você vai introduzir o pigmento, nada a ver. Ocorreu a produção de proteínas que ficam fluorescentes nas células do camundongo, revelando que houve expressão dos genes de água-viva. Ó, essa aqui que é a correta, tá? Você vai ver daqui a pouquinho. Vamos ver, né? Já está a resposta aí. Vamos ver as outras, por que as outras não são. Houve a inserção de moléculas de RNA da água-viva. RNA da água-viva? Inserção de moléculas de RNA. Se colocar RNA, o que dá? Nada. Então já esquece. Seria DNA. Os genes da água-viva promoveram a formação de ribossomos. Olha, promoveu a formação de ribossomos? Nada a ver. Letra E. As pessoas com câncer teriam que ingerir as proteínas fluorescentes para que fossem identificadas as células com tumores. Poderia, se for um pigmento que se fixa naquela célula. Isso, inclusive, é uma técnica que é utilizada para alguns cânceres, mas não está falando isso. Qual que é a ideia? Era inserir justamente essas células, né? Essas células não, né?
esse DNA, né, incorporando em algumas células cancerígenas. Seria mais ou menos isso. Mas é uma coisa bem irreal para a atualidade nossa, ainda. Nós ficamos por aqui. Qualquer coisa, mande lá no Zap a dúvida. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.